Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina Instalações Elétricas para o curso técnico em Eletromecânica. Nosso objetivo hoje é discutir um pouco sobre a demanda de uma instalação elétrica. Dentre os tópicos que iremos discutir, primeiro vamos fazer uma pequena introdução em algumas definições relacionadas ao cálculo de demanda, e depois a gente vai apresentar como efetuar o cálculo de demanda para uso individual e entradas coletivas, com foco nas normas da CEMIG, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Ok. O primeiro ponto que a gente está tentando responder aqui é como que a gente dimensiona, como que a gente realiza o projeto da entrada de energia da instalação elétrica. Então, isso aqui é uma figura, que ela foi retirada de uma norma da CEMIG, da ND 5.1, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ela, onde nós temos aqui o poste da nossa concessionária, da CEMIG. E nós temos aqui a baixa tensão, a tensão secundária da nossa concessionária. No caso, se for urbano, por exemplo, é comum a CEMIG ter 220 e 127, 220 fase-fase e 127 fase neutra. Ok. Vai existir uma conexão desse poste da concessionária com a instalação, a propriedade aonde vai ser feita essa instalação elétrica. Então, nós temos aqui, no caso, um pontalete, ou então um poste particular. Então, vai depender do tipo de instalação elétrica. E aqui a gente nota, por exemplo, uma instalação na qual a residência ou a propriedade onde está fazendo o projeto elétrico, ela está do mesmo lado do poste, do mesmo lado da rua. E nesse caso aqui seria uma instalação que ela está do lado oposto à rua. Então, isso aqui representaria para a gente, por exemplo, a rua. Ou uma rodovia, tudo mais. A grande questão é como que a gente dimensiona, por exemplo, esses cabos, que constituem o nosso ramal de ligação, e também como dimensionar o nosso ramal de entrada, que é a conexão do final aqui do ramal de ligação com o medidor de energia elétrica. Porque se vocês lembrarem, a norma NBR 5410, ela começa a partir do medidor. Então, a partir do medidor, a gente dimensiona tudo baseado na NBR 5410. Mas essa conexão aqui, antes do medidor de energia, ela é feita, ela é dimensionada pelas normas da concessionária. Tá? Então, isso é bastante interessante a gente perceber isso. Ok. Então, vamos lá. A gente já estudou um pouco de previsão de cargas, Então, se a gente lembrar, quando a gente fez previsão de cargas, a gente determinou a potência de iluminação necessária, a quantidade e a potência das tomadas de uso geral e também definiu as tomadas de uso específico. Deve lembrar que no caso da iluminação, a gente também fez o projeto luminotécnico, caso a gente queira ter um projeto de iluminação mais detalhado. Contudo, é importante a gente notar que essas cargas elas não funcionam ao mesmo tempo. Então, é uma situação bastante improvável a gente ter todas as cargas da instalação operando ao mesmo tempo. E se a gente dimensionar o nosso ramal de entrada considerando isso, nós teremos duas opções. Ou esse ramal de entrada ele seria sobredimensionado, então isso seria um cenário que a gente usa a carga instalada para poder fazer o dimensionamento do ramal de entrada. E o que vai acontecer é que você vai ter disjuntores muito grandes, cabos com bitolas muito grandes e, consequentemente, isso tornaria o ramal mais caro. Por outro lado, se a gente não faz esse projeto corretamente, a gente também pode ter um subdimensionamento. E aí o problema do subdimensionamento é que você vai ter eventuais desligamentos por sobrecarga. Então pode ser que algum de vocês já ouviu falar que numa determinada residência, se alguém tomar um banho mais que 15 minutos ou mais que 10 minutos, o disjuntor desliga. Isso claramente é um mau dimensionamento da sua instalação. Ou, quando essa instalação foi concebida, não se esperava ter um chuveiro com potência tão grande conectado na instalação. E por isso que está desligando. Bem, para efetuar então esse dimensionamento, a gente acaba indo para a carga demandada. Então, o que é a carga demandada? Ela é uma potência em kVA, tá? Que ela considera esse efeito de simultaneidade das cargas. Então, por exemplo, se você tem uma residência com 3 chuveiros, e
diversas outras cargas, né? Logicamente. Esses 3 chuveiros, eles estariam ligados ao mesmo tempo? Eu preciso considerar a potência dos 3 chuveiros na hora de dimensionar o ramal de entrada? Então, a gente não está falando da proteção interna da instalação. Essa proteção interna, a gente ainda vai discuti-la. O que nós estamos falando é do disjuntor que tem lá no medidor de energia elétrica, aquele disjuntor geral, que é a própria concessionária lá, né? Que vai definir o tamanho dele, baseado na sua demanda ou na sua carga instalada. A gente vai ver isso com mais detalhes. Então, a ideia de estimar essa carga demandada é exatamente não ficar com um ramal de entrada tão grande, né, em termos de corrente nominal do disjuntor, em termos de eletroduto e em termos de bitola de cabo. Ok. Então, essa demanda, né, a gente pode entender ela como a soma da potência das cargas que funcionam simultaneamente no momento de maior exigência da instalação. Essa seria a definição de demanda. E ela vai ser utilizada para o dimensionamento da entrada de energia. Então, condutor, proteção, tipo de fornecimento. Então, isso aí vai definir, a gente vai ver, que pode definir essa carga instalada, ela vai definir, né, ou a demanda, se a sua instalação vai ser monofásica, bifásica ou trifásica. Né? Ok. E aí as companhias de energia elétrica, elas têm metodologias, né? Elas definem metodologias para efetuar esse cálculo. Né? Usualmente a gente emprega um fator de demanda para os diferentes grupos de carga. O que é isso? Né? Por exemplo, chuveiro ou aquecimento de água é um determinado tipo de carga. Para essa carga, se você tiver um chuveiro, você vai ter um fator de demanda, por exemplo, 1. Então a potência para dimensionamento do ramal é igual à potência do chuveiro. Agora, se você tiver 10 chuveiros, esse fator vai ser menor do que 1, porque você não espera, né, que esses 10 chuveiros, para fins de dimensionamento do ramal, esses 10 chuveiros operem ao mesmo tempo. Tá? E a gente, nos nossos exemplos aqui, eles vão focar nas normas da CEMIG. Né? Mas depois posso mostrar para vocês que não tem uma perda de generalidade. Porque, por exemplo, se você for para uma outra concessionária que atua em Minas, por exemplo, a Energisa, a metodologia é similar. Então, a forma de aplicar é similar. Né? O que você tem que se atentar quando você faz um projeto para a Energisa é nos detalhes. Né? Por exemplo, a definição de monofásico, quando vai ser bifásico e quanto vai ser trifásico, não é idêntico ao da CEMIG. A mesma coisa vale para uma outra concessionária fora de Minas. Se pegar, por exemplo, a Light, sei lá, a Celesc ou qualquer outra concessionária aí que você queira fazer um projeto para ela. Então, se atente às normas da concessionária que você vai trabalhar, mas entenda que essa norma que eu estou apresentando aqui, ela serve como um exemplo de como você deve aplicar a metodologia. Né? E cada norma de cada concessionária, ela vai eventualmente apresentar para você as formas que ela sugere para fazer esse cálculo. Bem, quanto às normas dentro da CEMIG, existem diversas normas, pessoal. Então, depende de muita coisa, tá? Depende do tipo de entrada. Então, se você tem entrada que é aérea ou se é subterrânea, eventualmente são normas diferentes. Existem normas específicas, por exemplo, se você tiver consumidores que eles geram a própria energia, por exemplo, se o cara instala um sistema fotovoltaico, tem uma norma da CEMIG para isso. Tá? O foco da nossa aula vai ser nessas duas normas. Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, redistribuição aérea, edificações individuais. E o fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, redistribuição aérea, edificações coletivas. Tá? Vamos entender um pouquinho mais dessas duas normas aí. Né? Ok. Para a gente poder fazer a leitura tranquila dessas normas, é interessante a gente ter essas definições aqui em mente. Né? Então, primeiro, a carga instalada, ela vai ser a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos que a gente tem ali na unidade, expressa em kilowatts. Tá? Já a sua demanda, né, ela meio que é uma média das potências ativas e reativas solicitadas pela parcela de carga instalada em operação. Então, de todas as cargas que tem lá, uma parcela está operando, né, e, logicamente, vai consumir uma potência ativa e reativa, num caso mais genérico, e, consequentemente, a gente expressa a demanda em kVA. Então, isso é interessante porque quando a gente transforma de carga instalada para demanda, quando a gente for calcular a demanda, eventualmente a gente vai ter que utilizar o fator de potência. Então, é importante prestar atenção nisso. Algumas cargas vão ter fator de potência unitário, se você pensar, por exemplo, chuveiro. Agora, outras cargas vão ter fator de potência não unitário. E aí a gente vai ter que entrar com isso na conta.
A gente também tem a demanda máxima, né? O que seria essa demanda máxima? A gente vai perceber que a demanda ela varia ao longo do dia, né? Dependendo do horário, você não consome praticamente energia nenhuma. Você chegar à noite, quando você chega em casa, está querendo tomar banho, assistir TV e tudo mais, você consome mais energia. Ou durante a tarde você liga o ar-condicionado, né? Porque está muito quente. Então, essa demanda máxima, ela expressa o máximo da demanda que a gente tem da nossa instalação. Outro ponto legal é entender o que é o ponto de entrega, né? Que é onde a CEMIG vem entregar de fato a energia, né? Então, basicamente é o ponto até o qual a CEMIG se obriga a fornecer energia elétrica, geralmente até o medidor, tá? E ela tem uma participação nos investimentos, então você não paga o custo total do sistema, né? Você paga um percentual desse sistema, né? E, logicamente, né, a CEMIG, né, ela é responsável também por fazer a execução de serviço de operação e manutenção desse sistema, né? Então, existem alguns casos que muitas vezes você tem que fazer algum investimento, por exemplo, algumas situações específicas em que você precisa de um transformador e tudo mais, e depois você tem até que doar esse transformador para a concessionária, né? Na finalidade dela da manutenção, né? Aquilo ali passa a ser um ativo da concessionária. Então, enfim, né, é o modelo das que as concessionárias operam, geralmente é esse, né? Bem, aqui a gente tem então um gráfico que mostra pra gente aqui, né, a carga demandada aqui, eu estou olhando em quilowatts, tá bom? Ao longo do dia, tá vendo? Então você vê claramente, né, que existe um intervalo em que o consumo é muito baixo, mas existem intervalos que a gente tem consumo alto, né? E a gente está tentando dimensionar a nossa entrada pensando exatamente nessa carga demandada máxima, né? Então essa vai ser o nosso norte, né? É importante notar que essa carga máxima não quer dizer que todos os aparelhos estão ligados ao mesmo tempo, né? É bem improvável, né, você estar com todas as tomadas e todas as lâmpadas funcionando a potência plena ao mesmo tempo. E, por exemplo, os eletrodomésticos e o chuveiro, né, as tomadas de uso específico, né? Então, enfim, espero que tenha ficado claro aí. Bem, vamos falar um pouquinho de tipo de fornecimento agora, né? Então a gente vai entrar a gente está falando de entradas individuais, então a gente vai focar na ND 5.1 agora. A gente retorna na ND 5.2 quando formos falar de entradas coletivas. Bem, primeiro vamos entender o escopo, né? Aonde essa norma se aplica. Então ela está discutindo edificações individuais com carga instalada inferior a 75 kW. Ou edificações individuais com carga superior a 75 e demandada até 304 kVA e que elas façam lá uma opção por atendimento em baixa tensão, né, para ser mais simples o sistema, não precisar de uma subestação e tudo mais, né? E alguns conjuntos de unidades consumidoras sem áreas comuns, entendeu? Então, se tiver, por exemplo, um agrupamento bem específico que não tenha, de fato, condomínio, né, isso pode ser considerado como uma entrada individual, né? E aí se aplica a 5.1. Mas ela não se aplica, tá? Ela não se aplica, tá? Se as entradas forem subterrâneas em algum momento, porque aí você tem que ir para uma norma específica, ela não se aplica em edificações de uso coletivo, né? Se você tiver agrupamento e tiver áreas coletivas ou área de condomínio, você vai ter que ir para 5.2, né? E se você tiver uma demanda acima de 304 kVA, não tem como alimentar isso mais via CEMIG em tensão secundária, né? E desta forma, né, esse sistema vai ser alimentado em média tensão. Então isso é interessante perceber, né? E aí você vai para outra norma. Então situamos, né? Estamos em entrada secundária, até 75 kW aí, em alguns casos até 304 kVA. Bem, só para entender o que é tensão secundária e tensão primária, né? Tensão primária seriam esses condutores aqui de cima, né? Que eles têm uma diferença de potencial entre fases aqui de 3.800 volts, média tensão, né? E esses condutores aqui embaixo, aqui, né, que estão conectados ao secundário do transformador, eles geram para a gente aqui aquela rede de 220, 127, né? E aqui a gente tem um ramal de ligação, né? Que seria, por exemplo, aqui um pontalete aqui que faz a conexão com a rede da concessionária. Então seria uma entrada aqui, por exemplo. Beleza. A gente tem que definir também o fator de demanda. O que é o fator de demanda, né? Ele é uma razão entre a potência ali instalada e, de fato, a demanda máxima dessa carga instalada, né?
Esse valor a gente não precisa calcular ele, esse valor já foi calculado pela concessionária, né? E por esse motivo, né, a gente geralmente recorre a tabelas, né? Baseado no número de equipamentos que você tem de um determinado grupo específico, por exemplo, aquecimento de água, ou ar-condicionado, ou iluminação em tomadas, são grupos separados, né? A gente consegue, né, olhar nessa tabela qual que seria o fator de demanda. Ele pode variar de acordo com a potência, por exemplo, de iluminação, ou pode variar com o número de aparelhos, por exemplo, aquecimento de água ou aparelhos de ar-condicionado, né? Então, isso, no final das contas, mede o fator de simultaneidade da carga, né? Quanto que eu espero, né, qual que é esse fator de simultaneidade que eu espero, né? Se eu tiver 5 ar-condicionados ou 10 ar-condicionados, né? Se eu espero que os 10 vão tá funcionando ou não. Essa que seria a ideia. Ok, sobre a carga instalada, né? Tem aqui primeiro algumas diretrizes aqui, né? Então, basicamente, nessa carga instalada tem que incluir iluminação, aquecimento, eletrodoméstico, refrigeração, motores, máquinas de solda, né? Você vai perceber que motores e máquinas de solda são um grupo específico, né? A concessionária se preocupa com essas cargas, porque elas drenam muita corrente quando elas partem, né? E também são cargas de potência grande, né? É interessante, eventualmente, você pensar nas cargas que vão ser instaladas futuramente, porque se você pensa numa casa hoje, né, que, por exemplo, não tem ar-condicionado, mas daqui a 5 anos você espera ter, é melhor você já incluir isso na demanda para que seu sistema já esteja preparado para alimentar essa carga, né? Não é necessário a gente considerar a potência de aparelho de reserva, entendeu? Então, se tiver um motor reserva, né, alguma coisa do tipo, a gente não espera que ele opere junto com o motor, vamos dizer assim, que seria substituído por ele, né? O motor titular, né, entre aspas. E por esse motivo, a gente não precisa incluir, né, ele na simultaneidade de carga, né? A gente não espera que os dois operem juntos. Além disso, se você não dispuser, né, das potências dos aparelhos, existem tabelas de potências típicas na norma da CEMIG, né? Essa norma, acho que a última atualização dela foi em 2017, e você tem lá as potências típicas a serem para cada tipo de aparelho, né? Mas não esqueça, tá, dos valores mínimos definidos pela NBR 5410. Então, se você tem uma instalação elétrica para iluminação e tomada de uso geral, você tem um número mínimo, uma potência mínima. Então, você precisa desse número para poder fazer esse cálculo de demanda, né? Ok. No cálculo de demanda, vocês vão perceber o seguinte, tá? O cálculo de demanda a gente só faz ele quando a potência, né, a carga instalada, né, ela for maior que 15 kW. Abaixo de 15 kW, né, eu teria um sistema ou bifásico ou monofásico, vai depender da carga instalada direto. Então vocês vão perceber que quando a potência for abaixo de 15 kW, é muito fácil fazer o dimensionamento do ramal de entrada, tá? A gente não precisa calcular a demanda. Agora, se a carga instalada for maior que 15 kW, aí a gente tem que fazer o cálculo da demanda provável para fazer o dimensionamento do ramal de entrada e do ramal de ligação, tá? Então esse valor, né, a gente sempre espera que a demanda seja menor que a carga instalada, né? Além disso, a norma deixa bem claro aqui, né, que esse é um dos critérios possíveis de serem usados, né? Sendo ali do projetista ou do consumidor responsável da escolha, né? Mas quando você tem uma instalação que necessita de projeto, a CEMIG exige o memorial de cálculo desse fator de demanda. Então, geralmente, ela pede, né, esse cálculo. Tá. Nessa norma da CEMIG tem diversas tabelas, viu, pessoal? Então, tem, por exemplo, dimensionamento aqui de unidades consumidoras urbanas ou rurais, atendidas por rede de distribuição secundária. A gente tem aqui para ligação, esse aqui é para ligação monofásica e bifásica. Esse aqui seria para ligação trifásica. Tem aqui para instalações que vão ser alimentadas com tensão primária, com transformador exclusivo. Então, dependendo da especificidade da sua instalação, por exemplo, se ela vai de 75 até 304 kVA, tem uma tabela específica para ela, tá? Além disso, tem várias outras tabelas, são bastante interessantes. Limite máximo de potência de motores, né? Então, talvez lá em acionamentos elétricos, vocês lembram, né, que a gente faz o dimensionamento, né? A gente faz várias partidas, né, dos motores, né? Partida estreita triângulo,
ou partida com chave compensadora, né? Na verdade, a concessionária ela limita o tamanho máximo do motor que ele poderia ser partido direto, né? Acima de uma determinada potência, você é obrigado, né, a usar algum método de partida, né, algum método para reduzir corrente de partida. E a concessionária, né, no caso a CEMIG, ela especifica esses valores, né? E tem as características dos dispositivos, potência média típica, fator de demanda, então tem várias tabelas, né? Depois a gente dá uma olhada na norma para a gente identificar isso. Só pegando aqui duas tabelas interessantes, só para a gente ver, né, como é que a gente vai usar. Bem, você tem uma tabela aqui para dimensionamento aqui, né, de sistemas que são monofásicos e bifásicos, que é o A e B. E aqui seria para sistemas trifásicos, uma outra tabela. Como é que funciona no caso de um sistema monofásico? Bem, você olha a carga instalada. Então, baseado na carga instalada, por exemplo, se sua carga instalada é de 6 kW, você cai no A2. Você vai ser alimentado com 2 fios, né? Essa instalação vai ser alimentada com 2 fios, sendo que um é fase. Então é fase neutro, né? E a gente vai ter um disjuntor, que se for um disjuntor NEMA, né, ele vai ser um disjuntor de 50 amperes, e se for um disjuntor IEC, ele também vai ser um disjuntor de 50 amperes, tá? Para quem não sabe, né, o disjuntor NEMA, entre aspas, é o disjuntor preto, e o disjuntor branco é o disjuntor IEC. A gente depois vai ter uma aula específica sobre isso, então não se preocupe. Aqui seria a bitola do condutor que você tem que usar, né? Então ele tem um isolamento de PVC, trabalha até 70 graus e ele vai ter aqui 10 milímetros quadrados, tá? O eletroduto, se for fazer um eletroduto de PVC, ele é de 32 milímetros, né? E se for de aço, 25 milímetros. Né? E o aterramento? O condutor de aterramento tem que ter 10 milímetros quadrados e você vai ter uma haste fixada ali no chão, para fazer esse aterramento dessa instalação. Né? Então é muito rápido, né, você olhar todas essas... detalhe, o condutor de proteção, né, se a gente estava falando aqui de 6 kW, ele vai ser um condutor de 10 milímetros quadrados. Tá? E aqui as especificações dos tipos de poste que vão ser usados para essa ligação. Então é muito rápido, né, quando a gente trabalha com instalações, né, que tem uma potência, né, relativamente baixa ali, abaixo de 15 kW, tá? Quando você vai acima disso, tá, você usa demanda. Então já não é em kilowatts, mais é em kVA, tá vendo? Então a gente vai ter que fazer o cálculo da demanda e depois que a gente calcular a nossa demanda, nós vamos olhar nessa tabela e já vamos saber todas as dimensões do nosso ramal de entrada. Olha que legal. Então essa seria a ideia. Ok, aqui seria o ponto que eu comentei com vocês dos limites máximos de potência dos motores, né? Então, por exemplo, para partida direta, se você tiver um sistema que é tipo A, ou seja, monofásico, o maior motor que pode fazer partida direta é de 2 cavalos. Se você for uma instalação tipo B, né, o máximo motor que pode ali partir ali é de 5 cavalos. Né? E não pode ter motores maiores que isso. Se você tiver motores maiores que isso, você cai no D. Né? É bifásico, né? Só que agora é para motores de potência maior. E aí você pode ter uma partida direta com um motor de até 10 cavalos. Né? E se você tiver, por exemplo, uma chave série paralelo aqui, você pode ter um motor de 15 cavalos. Não pode fazer estrela triângulo, eles não aceitam. Né? E se você tiver aqui uma partida com chave compensadora, né, você pode trabalhar com motores de 15 cavalos, por exemplo, se você tiver, por exemplo, aquele transformador com TAP em 65%. Se for um transformador com TAP só em 80%, aí só pode ser 12,5 cavalos. E se você for para um sistema trifásico, aí sim você pode trabalhar, por exemplo, nessa categoria E aqui, você pode trabalhar com motores bem grandes. Mas você não pode usar nem estrela triângulo, nem chave série paralelo, né? E aí, consequentemente, a gente acaba indo ou para a chave compensadora, né, ou motor de rotor bobinado. Então essa seria mais ou menos a ideia, tá? Para quem não lembra, chave série paralela é uma estrutura de partida que a gente usa em motor de 12 terminais, né? Então a gente faz aquela ligação estrela série, né, que ele aguenta até 760 volts, né? E depois conecta ele na ligação paralela ali para ele trabalhar na tensão nominal. Então essa seria mais ou menos a ideia, né? Bem,
Vamos para o cálculo de demanda agora da entrada individual. Como é que a gente calcula a demanda, então, para que a gente possa fazer o dimensionamento do ramal de entrada daquelas instalações que são trifásicas, né? Que estão no grupo C da classificação da CEMIG. Essa seria a equação. A demanda, ela tem 6 aqui contribuições, tá? Então são 6 números que a gente vai calcular e depois somar eles para encontrar a demanda em kVA. O A seria a demanda referente à iluminação e tomadas. Então se tiver informação potência de iluminação e potência de tomadas, você vai conseguir calcular o A. Basicamente a gente vai considerar a potência em quilowatts, a potência instalada. A gente vai considerar o fator de potência, típico, e o fator de demanda, que é tabelado. Tá bom? São 2 tabelas, porque uma é para residencial e outra é para comercial. Já o B, ele tem vários blocos, tá bom? Ele geralmente está relacionado aos aparelhos eletrodomésticos de aquecimento. Tá bom? Tem a tabela 14 para aplicar aqui. E a gente tem que aplicar separadamente para cada um desses mini grupos aqui. Chuveiro, torneira e cafeteira elétrica é um grupo. Aparelho de aquecimento de água. Aquecimento de água para utilização. Sem acúmulo, né? A gente tem depois os aquecedores de água por acumulação e por passagem. Seria o grupo B2. O B3 seriam fornos, fogões, aparelhos tipo grill. Né? A gente tem também o B4, que entra as máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louças e ferros elétricos. E no B5 seriam os demais aparelhos. TV, conjunto de som, ventilador, geladeira, por aí vai. Né? Então tem vários outros equipamentos que entrariam aqui. Né? Ok, terminou o B, a gente vai para o C. O C é só aparelho de ar-condicionado. Você vai ter uma tabela, ele vai olhar também a tabela 14, né? Mas você olha separadamente. Você vai perceber que essa tabela 14 depende do número de aparelhos. Né? Por isso que ele pede para separar, porque não faz sentido você combinar, né, chuveiro com fogões. Né? Porque se você tiver um chuveiro e um fogão, os dois podem estar ligados ao mesmo tempo. Né? Agora, se você tem 2 chuveiros e 2 fogões, né, os 2 fogões funcionando e os 2 chuveiros funcionando ao mesmo tempo, é menos provável. Né? Ok. A gente também tem as demandas de motores, então é separadamente, tem 2 tabelas, uma para monofásico e uma para trifásico. E a demanda das máquinas de solda seria o E, tá bom? Então entra aqui nessas máquinas de solda transformador aqui, né? Ela já tem aqui basicamente qual que é a demanda que você vai considerar para cada tipo de máquina de solda, tá? Então, basicamente, se você tem um único aparelho, é 100%. Se você tem 2 aparelhos, é 100% do maior aparelho mais 70% do segundo maior aparelho. Se você tem 4 máquinas de solda, seria 100 para o primeiro, o maior deles, 70 para o segundo, 40 para o terceiro, 30 para o quarto. Se você tiver 5, né, os 2 menores vão ser 30% cada um. Então é assim que a CEMIG pede para fazer. E se você tiver uma máquina de solda transformador com ligação VV, né, uma ligação específica dessa máquina, você tem que considerar uma potência igual ao dobro. Então você dobra a potência, a demanda é o dobro. Né? Ok. Esses fatores de demanda estão então tabelados nessa norma, né? Então a gente tem várias tabelas lá. E a gente tem exemplos, né, de cálculo de demanda no anexo da norma, tá? Então a gente vai até fazer um exemplo aqui que veio de lá, né? Então vamos considerar esse exemplo aqui. É importante, pessoal, ressaltar que nesses exemplos lá, alguns deles têm algumas pequenas incoerências, tá bom? Então eu escolhi um deles aqui, que é um exemplo aqui do restaurante. Eu vou destacar aqui algumas incoerências que tem lá, para que na hora que vocês façam a leitura da norma, né, vocês tenham atenção quanto a esses detalhes. Bem, vamos considerar um restaurante. A gente tem aqui todas as cargas desse restaurante. 10 lâmpadas, como essa norma, esse exemplo foi pensado há alguns anos atrás, né, eles estão considerando ainda lâmpadas incandescentes. Não tem problema, né? Para fins de cálculo de demanda, a gente vai conseguir exercitar isso bem. Tem um chuveiro, torneira elétrica, grill, cafeteira, ar-condicionado, espremedor de frutas e por aí vai. Né? A gente tem aqui as potências.
E aqui, se a gente multiplicar o número de equipamentos vezes a potência unitária, nós vamos ter a potência total. Um ponto importante, lá no exemplo da norma da CEMIG, tem esse conjunto de som, mas depois parece que eles esqueceram ao longo do cálculo. Então, para simplificar e a gente ficar com a resposta próxima do que está lá, eu estou fazendo de conta que esse cara não existe. Por isso que eu estou riscando isso aqui de vermelho, tá? Bem, as demandas, né? A gente sabe que é o A mais B mais C mais D mais E mais F. Esses três últimos, né? Motores, máquinas de solda, e esse F está relacionado a aparelho de raio-x. Tá? Como a gente não tem nenhum desses três aqui, a gente esquece esses três na hora de fazer a conta. Nós vamos calcular a parcela da demanda A, iluminação, tomadas, né? A B, que está relacionada aos equipamentos eletrodomésticos, e o C, que é específico, né, para ar-condicionado. Ok, a carga instalada dessa instalação em kilowatts, ela dá 26,25 kilowatts, tá? Nota que ela é maior que 15 kW. Então, para a gente poder fazer o dimensionamento do ramal de entrada, só se a gente calcular a demanda. Por isso que a gente vai fazer esse cálculo de demanda para esse restaurante. Ok. Então, o cálculo da demanda vai ser o fator A mais o B mais o C. Né? Para calcular o A, a gente vai pegar a iluminação, né? E tomadas, mas a gente não teve ali potente tomadas, né? A gente já separou os eletrodomésticos todos, né? A gente mapeou todos os eletrodomésticos. Muito bem. Então são 10 lâmpadas incandescentes, cada um com a potência de 60 watts, dá 0,6 kW. Como é que funciona o fator de demanda para iluminação? Depende da aplicação, né, que você está fazendo. Né? Então, por exemplo, se for um escritório, é 1 para os primeiros 20 kVA e 0,7 para o que exceder 20 kVA. Só que no nosso caso, a gente está com restaurante. No restaurante, o fator de demanda da iluminação é 1. Tá? Então, se a gente considerar a carga, né, que nós temos aqui é 0,6 kVA, e um fator de demanda igual a 1, nós teremos 0,6 kVA para essa contribuição para a demanda da instalação. Detalhe, perceba que daqui eu mudei de kilowatt para kVA. Essa mudança foi feita diretamente porque a gente está trabalhando com lâmpadas incandescentes. E o fator de potência de uma lâmpada incandescente é 1. Ele é basicamente uma resistência. Né? Se a gente fosse considerar outro tipo de lâmpada, para transformar esse 0,6 em kVA, a gente teria que usar o fator de potência. A gente vai usar isso daqui a pouco, tá bom? Eu vou exemplificar isso para vocês. Ok, vamos fazer o cálculo da demanda B. Lembra que ela tem várias partes, né? Nesse caso, nós vamos usar o B1, o B3, o B4 e o B5. Vamos lá. O B1 vai estar associado, né, a chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas. Tem 5 equipamentos. Né? Aí a gente olha a tabela 14. A tabela 14, né, ela é para os eletrodomésticos e para aparelho de refrigeração. Mas a gente faz os grupos separados. Né? Então, nesse caso, eu tenho 5 aparelhos que englobam no grupo B1. Então, eu vou olhar aqui em 5 aparelhos. Consequentemente, a gente tem um fator de demanda de 70%. Ok. Essa potência aqui é 10,5 kW. Chuveiro, torneira elétrica e cafeteira tem fator de potência unitário. Então, isso dá 10,5 kVA. E o fator de demanda é 0,7, porque são 5 aparelhos. Olhei na tabela. Consequentemente, a demanda nossa é o 10,5 vezes o 0,7, que dá 7,35 kVA. Calculamos o B1. Vamos continuar. Agora vamos calcular o B3. O B2 é igual a 0. Né? Então, o B3, né, é referente a fornos, fogões e aparelhos tipo grill. Bem, tem um grill de 1.200 watts, 1,2 kW. O fator de demanda, quando a gente tem um aparelho, né, até 3,5 kW, o fator de demanda dele, 0,8. Tá? Consequentemente, a gente vai pegar esse 1,2 kW, é igual a kVA de novo, fator de potência unitária, da 0,8. E aí a nossa demanda vai ser 1,2 vezes 0,8, 0,96 kVA. Tudo perfeito. Agora vamos para a máquina de lavar louça. Ela cai no B4. Tá? São duas máquinas de lavar louça. Naquela mesma tabela,
nós vamos cair no 92. Consequentemente, né, nós teremos aqui, né, a nossa potência. Para a máquina de lavar louça, eu estou considerando um fator de potência de 0,92. A norma pede para considerar isso, né? Então eu peguei os 3, dividi por 0,92, que é o fator de potência, calculei o valor em kVA, da maior, né? 3,26, porque a potência reativa está incluída aqui. E o fator de demanda é 0,92, por coincidência. Consequentemente, 3,26 vezes 0,92 cai nos 3 kVA. Note que esse cancelamento do 0,92 que a gente está vendo aqui é só porque são 2 aparelhos. Se fossem 3 aparelhos, a gente ia acabar caindo, né, numa situação que não teria esse cancelamento. E aí a demanda não seria igual a esse valor aqui em cima. Vamos fazer o B5 agora, né? Demanda referente aos demais aparelhos. Então nós temos espremedor de fruta, exaustor e todos esses equipamentos. Se a gente somar isso aqui, dão 17 aparelhos. Então eu vou lá novamente na minha tabela, 17 aparelhos, nós vamos chegar num fator de demanda de 0,42. Bem, todos esses aparelhos eu vou considerar um fator de potência de 0,92, tá bom? Então, se eu somar essas potências todas aqui, dá esse 5,75. Dividido por 0,92, dá 6,25 kVA. E qual que é o fator de demanda para 17 aparelhos? 0,42. Então, lá na norma, isso aqui está incoerente, tá? Então, o certo seria 0,42 para 17 aparelhos. E, consequentemente, a demanda seria 6,25 vezes 0,42. Então, ao invés de dar os 2,81 que está lá na norma, seria 2,63 kVA. Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Ok, então vamos calcular o fator B todo agora, né? É o primeiro 7,35 que a gente calculou, 0,96, 3 e 2,63, né? Que é o último cálculo que tinha uma incoerência. Consequentemente, a contribuição B, né, dos eletrodomésticos fica 13,94 kVA. Agora vamos calcular o fator C. São 2 ar-condicionados. Bem, 2 ar-condicionados dá um fator de 0,92. Legal, né? Então, vou pegar os 5,20, né? Multipliquei pelo fator de demanda e dividi pelo fator de potência. Estou considerando o fator de potência de 0,92, chego a 5,2 kVA. Então, da mesma forma que aquela hora que a gente fez anteriormente, como são 2 aparelhos, teve essa coincidência do fator de demanda cancelar com o fator de potência. Mas isso não vai acontecer sempre. Se fossem 3 aparelhos, por exemplo, não cancelaria. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Bem, para calcular a demanda total, é só somar agora o A mais o B mais o C. Como a gente viu, tinha uma incoerênciazinha no B, então na verdade é 13,94 kVA. Né? E se a gente efetuar essa soma, ao invés de dar o 19,92 lá da norma, dá um 19,74. Uma diferença bem pequena. Né? Ok. Agora que eu tenho a demanda provável, que é de 19,74, eu chego aqui na tabela, né, e procuro o 19,74, aonde ele está compreendido. E bem, ele está entre 15,1 e 23. Então, o nosso consumidor vai ser um consumidor C2. Tá? Ele vai ser alimentado com 4 fios, 3 fases. O disjuntor ou vai ser de 60 ou de 63 amperes. Vai depender se vai ser um disjuntor NEMA ou um disjuntor IEC, se é um disjuntor preto ou um disjuntor branco. O condutor vai ser de 16 milímetros quadrados. O eletroduto, se for de PVC, vai ser de 32 milímetros. O aterramento vai ser com 10 milímetros e ele vai precisar de 2 hastes de aterramento. Se fosse uma potência maior, ele ia precisar de 3 hastes, tá vendo? Mas a gente vai precisar de 2 por causa da nossa demanda. Tá? O condutor de proteção vai ser de 16 milímetros quadrados. Então não vai ser 10, vai ser 16. E aqui a gente vai ter as especificações dos postes que vão ser usados. Né? Então, pessoal, esse cálculo de demanda que a gente faz, né, ele permite a gente dimensionar diretamente, né, esse ramal aí de entrada e de ligação da entrada aí de energia da nossa instalação.
Então, né, ficou C2, né, até 23 kVA, né, na verdade tem esse errinho também aqui na norma. Aqui. Bem, e quando é uma instalação, né, coletiva? Bem, quando é coletiva, pessoal, muda algumas coisas, né? Essa norma ela inclui as unidades que têm carga instalada superior a 75 kW, né? Então é coletivo, residencial ou comercial, tá bom? E são edificações agrupadas também, né? Por exemplo, elas têm um condomínio, né? Mas ela não se aplica àquelas instalações que estão descritas na 5.1, tá bom? E se também ela estiver em áreas de transição de rede aérea para subterrânea, a gente tem que atender a uma outra norma. Né? Então, seriam alguns detalhes. Né? Por exemplo, se a demanda for superior a 304 kVA, aí deve ser feita essa alimentação através de uma rede de média tensão e tem que ter um transformador dentro de uma câmara de transformação lá no seu prédio. Então, teria um transformador subterrâneo e ele faria, né? E depois dele é que seria a sua entrada de energia, né? Em baixa tensão. Ok. Nesse caso, né, se for para essa potência acima de 304 kVA, meio que não vai ter, né, ramal de ligação, visto que a entrega já é no secundário do transformador. E aí, dali para frente, o cliente se vira para fazer. Ok, então vamos aqui para as considerações gerais aqui, né? Aqui o conceito é bastante parecido, pessoal. A questão é que imagina agora que nós temos, né, além de ter, né, essa demanda calculada para cada unidade consumidora, vamos pensar num prédio com 10 apartamentos. Então a gente está preocupado, num primeiro momento, em calcular a entrada desse condomínio. A entrada de energia que vai alimentar esses 10 apartamentos. E aí a gente tem que pensar que os 10 apartamentos não vão estar necessariamente consumindo energia no mesmo horário. Tem um fator de simultaneidade, não só de aparelhos, mas agora também de unidades consumidoras diferentes. Né? E por isso é que tem, né, esse cálculo, né, de proteção geral da edificação. Né? Então esse cálculo geral da proteção dessa edificação, né, ele basicamente considera duas parcelas. Né? A primeira parcela seria a demanda dos apartamentos residenciais. Então ele é calculado por meio de dois fatores, né? Tem um fator de multiplicação e tem um fator em função da área. Então, ambos dependem esse fator de multiplicação depende do número de apartamentos. Então, ele geralmente é um número menor do que o número de apartamentos. Então, se tiver 10 apartamentos, esse fator de multiplicação é um pouco menor que 10. E esse fator A, ele traz para a gente aqui, né, a demanda que a gente esperaria de um apartamento simplesmente em função da área útil dele. Então, a gente considera a área útil dele em metro quadrado e a gente já teria esse valor de demanda direto. Então, esse D2, né, ele já engloba as coisas que não são residenciais. Por exemplo, demanda do condomínio, né, ou demanda de lojas ou de uma oficina, o que tiver lá junto nessa mesma entrada, né, desse prédio, por exemplo. Né. O objetivo desse cálculo de demanda aqui é dimensionar a entrada de energia da instalação. Então, é dimensionar a proteção geral dessa edificação. Né? Então, teria essa proteção geral, depois teriam os medidores, e esses medidores teriam a proteção de cada apartamento, por exemplo. Então, a gente teria aquele conjunto de medidores, né? Se forem 10 apartamentos, seriam 10, por exemplo, medidores, um para cada apartamento. Né? Ok. Vamos aqui então, né? Para depois calcular, né, a demanda de cada apartamento, aí a gente cai numa conta muito parecida com essa que a gente acabou de fazer, né? Basicamente a gente cai nas mesmas coisas que estão na 5.1. Então, se a potência for a carga instalada for acima de 15.1 kW e até 75, a gente faz aquela mesma conta que a gente fez anteriormente para dimensionar a entrada de cada unidade consumidora. Então, quais seriam os cabos de entrada e qual seria o disjuntor para cada unidade consumidora. Aquele disjuntor fica junto com o medidor. Né? E antes disso, né, onde todos os medidores se conectam, teria uma proteção geral de entrada. E essa proteção ela é calculada pelo que a gente comentou aqui anteriormente. Bem, vamos fazer um exemplo, né? Agora a gente já fez um exemplo anteriormente, então vamos fazer outro que agora
vai ajudar bastante a gente a compreender esse cálculo, né? Então, suponha que você tem uma edificação, né, que tem 6 pavimentos e tem 24 apartamentos. Vamos pensar que ela é puramente residencial, tá? Tem 4 apartamentos ali por piso, né, por pavimento. E cada apartamento são apartamentos pequenos, cada um com 90 metros quadrados. Aqui a gente tem a informação das cargas instaladas por apartamento e aqui as cargas instaladas no condomínio. Então agora é legal que tem motores, né? E aqui a gente tem então as cargas. O que a gente já pode notar de cara? A carga instalada do condomínio ela é maior que 15 kW. Então a gente vai ter que, na hora de dimensionar a entrada do condomínio, do disjuntor que fica junto com o medidor ali do condomínio, a gente vai precisar fazer cálculo de demanda. Já por apartamento a gente não precisa, porque a carga instalada é menor que 15 kW. Então a gente pode só olhar na tabela direto para fazer o dimensionamento, né? Então os apartamentos aqui, ou eles vão ser monofásicos ou bifásicos, né? Já o condomínio ele vai ter que ser trifásico, né? Potência maior e também os motores, né, já são trifásicos. Bem, seria isso. Então vamos calcular primeiro aí, né, o tipo de fornecimento para cada uma das unidades, né? Então vamos calcular para o condomínio, né? Para o condomínio a gente vai ter que calcular a demanda, porque a carga instalada é maior do que 15 kW. Ok. Primeira coisa, iluminação e tomada. Então peguei todas as lâmpadas, né, que a gente tem no nosso condomínio e as tomadas simples que a gente tem no condomínio. A gente chega a uma carga geral aqui de 5,3 kW. Interessante, né? A gente tem aqui os fatores de demanda, né, para iluminação e tomadas. Então a gente olha 5,3, esse negócio está aqui, ó. A gente teria um fator de 0,64. Então basta multiplicar o valor da potência em kVA por esse 0,64. E como que a gente estima o fator da potência em kVA? Bem, as lâmpadas elas têm fator de potência unitário e as tomadas a gente vai assumir 0,92. Consequentemente, nós vamos chegar em 5,43 kVA. Se a gente multiplicar pelo 0,64, nós chegaremos em 3,48 kVA. Esse é o fator A do cálculo da demanda. Já do chuveiro elétrico, né, nós temos aqui um chuveiro, 4.400 watts. Né. Quando a gente for na norma, né, a gente vai identificar que o fator de demanda para um aparelho aqui é 1. Né, então a gente está agora na ND 5.2. Né. Consequentemente, se a gente fazer esse produto, né, nós vamos chegar em 4,4 kVA. Esse 5,43 é um errinho que tem na norma, tá bom? Então seria 4,4 kVA, seria a demanda, né? O fator de demanda é 1 e o fator de potência é unitário. Ok, vamos para os motores agora. Para os motores é interessante perceber que a gente tem que somar sempre o número de motores, independente se eles forem monofásicos ou trifásicos, tá? E aí a gente olha a demanda. Ok, né? Aqui a gente tem um motor trifásico de 1 cavalo e 2 motores trifásicos de 6 cavalos. São 3 motores. Então a gente tem que olhar para a coluna de 3 a 5 motores. E aqui nós temos a potência dos motores. Tem um primeiro motor de 1 cavalo, dá uma demanda direto, isso aqui já é a demanda em kVA, tá pessoal? De 0,97. Enquanto o motor de 6 cavalos, a demanda dele é 4,54 kVA. Então a gente já calcula direto. Tá? Dessa forma, a gente vai ter a potência aqui de 1 cavalo, aqui, né? Vezes o fator de 0,97. Na verdade, nós teremos um motor, né? Um motor, vezes 0,97, que é a potência em kVA que ele consome, mais 2 motores, vezes o 4,54, que é a potência em kVA que ele consome. E aí nós chegaremos em 10,05 kVA. Ok, chegamos ao final. Note que, agora, para pegar a demanda do condomínio, a gente soma todas as demandas que a gente calculou, né? Do A, B, e a gente usou ali A, B e D, né? Consequentemente, nós chegaremos em 3,48 mais 4,4 mais 10,05, dá 17,93 kVA. E aí a gente vai para a tabela de dimensionamento. Bem,
entre 15 e 23, que seria um consumidor C2, né, é onde está incluído, né, a nosso condomínio. Então o condomínio vai ser trifásico, alimentado com 3 fios, disjuntor de 63 amperes ou 60, dependendo se for IEC ou NEMA, condutor de 16 milímetros quadrados, eletroduto de 32 e condutor de proteção de 16 milímetros quadrados. Então esse seria aí o requisito. E nos apartamentos? Bem, nos apartamentos é mais simples, tá? Porque como a potência deles é 12,9 kW para cada um, né, a gente já cai direto nessa tabela. Então a potência é menor que 15 kW, a gente já usa a carga instalada, a gente não precisa calcular a demanda. Consequentemente, nós vamos chegar que os apartamentos eles são do tipo B2, então eles vão ser bifásicos, né, vão chegar a 3 fios e 2 fases, disjuntor de 60 ou 63 amperes, condutor de 16 milímetros, 32 de eletroduto, se for de PVC, né, e um eletrodo para cada um daqueles medidores ali. Então, bem interessante perceber essa questão. E agora vamos para dimensionar a proteção geral da instalação. Para fazer a proteção geral, a gente volta naquela equação, né, 1,4 vezes aquele fator, né, multiplicador, vezes a demanda que depende da área de cada apartamento. Né, esse termo aqui. Né, mais a demanda do condomínio. Então a gente já calculou a demanda do condomínio. Né, vamos calcular a demanda dos apartamentos agora. Fator de 1,4. São 24 apartamentos, então se a gente for na tabela de fator de multiplicação, vai dar 19,86. Então você não multiplica por 24, você multiplica por 19,86. Né? Meio que você está considerando o fator de simultaneidade dos 24 apartamentos. Se você for lá na tabela, você vai ver que vai até um número enorme de apartamentos lá. Ok. E aqui nós temos, né, o segundo termo, que seria o A. Basicamente, a gente tem uma tabela que contempla a área, né, dos nossos apartamentos. Os apartamentos eles têm 90 metros quadrados, então a demanda esperada para eles é de 1,96 kVA. Se a gente multiplicar esses termos, a gente chega que a demanda de todos os apartamentos é de 54,50 kVA. Perfeito. Se eu somar as duas, então, 54,50 mais os 17,93, nós vamos chegar em 72,43 kVA de demanda para este prédio. Tá? E a gente tem uma tabela, que é a tabela 1A, que ela vai nos ajudar a dimensionar essa entrada de serviço. Então, se a gente pensar nesse 72,43, ele está aqui nesse item 7. Né? Então, você vai ter um ramal de ligação aqui que vai ter um disjuntor de 200 amperes. Então, esse seria o seu disjuntor de entrada. Né? Os cabos lá vão ter que ser de 95. Né? O eletroduto vai ter que ser de 75 milímetros. Né? Então, o condutor de proteção tem que ser de 50 milímetros quadrados. Então, essa seria o dimensionamento da entrada principal da sua instalação, que contempla nessa entrada coletiva. Então, como resumo, né, se a gente for olhar só os disjuntores NEMA, né, a gente ficaria com a proteção geral tripolar, né, trifásico, de 200 amperes. A proteção do condomínio é um disjuntor tripolar, trifásico, né, de 60 amperes, logicamente se a gente usar o NEMA, se for o IEC 63. E a proteção dos apartamentos é um disjuntor bipolar de 60 amperes. Bipolar porque os apartamentos, a gente concluiu que eles serão bifásicos. Né? Espero que tenha ficado claro aí, pessoal. Então, neste ponto, pessoal, primeiramente eu gostaria de sugerir a vocês que deem uma olhada nos outros exemplos que tem lá na norma da CEMIG, tá? Na ND 5.1 e da ND 5.2. Então, é bem feito passo a passo, como esses que eu mostrei aqui na aula, e com certeza vai auxiliar vocês nos estudos. Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.